Nobre senador, antes de computar o meu tempo, gostaria de fazer um comunicado que dezenas de companheiros nossos de graduação pediram que não mudasse o discurso da última audiência da Câmara Federal, que foi um sucesso. Portanto, vamos continuar divulgando esse histórico de injustiça com a nossa graduação, que foi na Câmara, agora no Senado, OAB, Ministério Público e até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Vou tentar divulgar com a minha pequena capacidade. Vamos lá. Senador Paulo Paim, grande defensor da justiça social, na vossa pessoa cumprimento a mesa, os parlamentares presentes, os companheiros Queza, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, com a proteção de Deus, gostaria de iniciar minha fala sobre a violação dos direitos humanos na questão do quadro especial de sargentos da Aeronáutica. Queza, que insere num contexto de governo, aonde em 1984, os integrantes do quadro de cabos femininos da Aeronáutica foram promovidos à graduação de terceiros sargento, com direito a acesso à última graduação no círculo hierárquico, que é de suboficial. O acesso direto de cabo a terceiro sargento pelos integrantes do quadro feminino deu-se por mera portaria do então ministro, deputado Isalci Délio Jardim de Matos, pela portaria 1456, 17 de 10 de 1984, mediante a simples apresentação de certificado do segundo grau, o que não era previsto pela Lei 6.924, de 1981, que criou o Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica. Não existe nenhuma justificativa para que os militares do sexo masculino não sejam contemplados com direito à promoção, na mesma condição das integrantes do quadro feminino. A portaria determinou que, em 1984, somente as mulheres fazem jus à promoção, é mais que discriminatória, é inconstitucional. Mesmo dentro do próprio ordenamento constitucional, então vigente, que era a Constituição de 1969, e não se encontra amparo sob nenhuma hipótese na atual Constituição da República, senhoras e senhores, que segundo a qual homens e mulheres estão sujeitos aos mesmos direitos e obrigações. Convido os senhores agora para analisarmos na nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição. Essa, sim, é a nossa Carta Magna. Vamos analisar. A existência de duas situações funcionais para uma mesma função, dentro de quadros idênticos, é atribuição absolutamente inconstitucional, uma vez que fere tantos direitos e deveres individuais e coletivos dispostos no artigo 5º, inciso 1º, quanto os direitos sociais, e disposto no artigo 7º, inciso 30, que dispõem, respectivamente. Vamos analisar aqui, senhoras e senhores. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. No seu artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria e a sua condição social. No 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, no nosso caso,
quadro feminino e quadro masculino. Vou repetir: diferença de sexo, idade, cor ou estado civil. Vejam, senhores, que tal ação discricionária provocou, na prática, uma quebra do princípio da isonomia, na medida em que o quadro de cabo feminino da aeronáutica, de criação posterior da masculina, hoje possui integrantes suboficiais e até oficiais. Enquanto os integrantes do quadro masculino, a ascensão máxima, senhor presidente, é a graduação de terceiro sargento. E veja o absurdo, com 20 anos ou mais na graduação. Tentando amenizar a insatisfação dos cabos masculinos, que moveram ações judiciais que, ao final, acabaram por obrigar ao Comando da Aeronáutica a realizar promoções por ordem judicial, através do Decreto 3.690 de 2000, foi criado o estágio de adaptação à graduação de terceiro sargento, direcionado aos cabos e taifeiro. Após o estágio, os dois quadros, da mesma formação curricular, chegariam ao final da carreira na graduação de terceiro sargento. A promoção levaria em conta, no quesito tempo de serviço 20 anos a mais na graduação para os cabos e 14 anos para os taifeiros. A segunda ação discricionária deu-se quando, através da Lei 12.158 de 2009, os taifeiros foram contemplados com direito a serem promovidos até a graduação de suboficial na reserva remunerada. Basta aqui um esclarecimento. Em relação aos taifeiros, observa-se uma quebra de paradigma, uma vez que servidores de um mesmo patamar hierárquico são submetidos a diferentes situações funcionais. Pelos atuais critérios, um cabo leva 20 anos para chegar a terceiro sargento, enquanto o taifeiro mor, no mesmo círculo, faz o percurso em apenas 4 anos, deputado Ijalci. Para muitos que não se viram ao militarismo, vou explicar. Para quem não está acostumado nos termos da caserna, a taifa é o ofício relacionado ao serviço de alimentação e de alojamento, e que serve de forma especial ao oficialato. A especialidade do quadro de taifeiro da aeronáutica, QTA, resume-se à especialidade de arrumador e cozinheiro, enquanto a dos cabos são 24 especialidades. Cito algumas dessas especialidades: comunicações, que é a minha, mecânica de aeronaves, equipamento de voo, material bélico, enfermagem, auxiliar odontológico, dentre outras. O benefício aos taifeiros, resultado da Lei 12.158, 2009, foi extensivo aos militares da ativa, inativa e pensionista nos seguintes termos. Nós analisamos a Constituição, vamos analisar essa Lei 12.158, que diz no seu artigo 1º, aos militares oriundos do quadro de taifeiro da aeronáutica, QTA, na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido quadro se deu até 31 de dezembro de 1992, é assegurado na inatividade o acesso às graduações superiores na forma dessa lei. No seu parágrafo 1º diz: o acesso às graduações superiores àquela em que ocorreu ou venha a ocorrer a inatividade dar-se-á conforme requisito constante dessa lei do respectivo regulamento e será sempre limitado à última graduação de QTA de suboficial. No seu parágrafo 2º, o acesso às graduações superiores, nos termos dessa lei, adotará critérios tais como a data de praça do militar, a data de promoção, a graduação inicial do QTA e a data de inclusão do militar no QTA. Na atividade e o fato motivador do ingresso na atividade, conforme paradigmas a serem definidos em regulamento. O QESA, atualmente, conta com aproximadamente 9.522 militares. Estes pleiteiam o envio, pelo Poder Executivo, de projeto de lei que permita de ser promovida a graduação de suboficial, quando da passagem para a reserva remunerada,
é exemplo que disciplina a Lei 12.158 de 2009. Os pleitos dos integrantes do QESA não se trata de criação de novos quadros ou aumento efetivo, mas a legítima ascensão funcional para o efetivo existente. Na minha conclusão, os integrantes do quadro especial do Sargento da Aeronáutica, QESA, buscam legitimamente os mesmos direitos estendidos aos integrantes do quadro feminino da Aeronáutica, bem como a dos quadros do taifeiro da Aeronáutica, de serem promovidos à graduação de suboficial na inatividade, com os direitos e prerrogativas inerentes à graduação. Senhores, por que insistir em buscar soluções no comando da Aeronáutica? Sobre esse assunto, é importante ressaltar que o planejamento de carreira dos oficiais e das praças é atribuição exclusiva de cada Força Armada, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 59 da Lei 6.880 e de 9 de dezembro de 1980, o Estatuto dos Militares. E a Lei Complementar 99 de 1999, em seu artigo 4º, preconiza que a direção e a gestão da respectiva força deve ficar a cargo dos seus respectivos comandantes. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente da mesa. Finalizando, nesse momento, sob o comando de Deus, que é o general dos generais, rei dos reis, reto juiz e o sol da justiça, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse encaminhado ao excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Junite Saito, solicitando que na reformulação do decreto número 881 de 23 de julho de 1993, o REPROGAE, e 3.690, de 19 de dezembro de 2000, SCPHE, fosse solucionada essa situação do quadro especial do Sargento da Aeronáutica, QESA. Ou que seja enviado, o mais urgente possível, um projeto de lei nos mesmos modos dos taifeiros, assim, a fim de que possa permitir que os 9.522 militares do quadro especial de sargentos da Aeronáutica, integrantes do mesmo círculo hierárquico, sejam também promovidos à graduação de suboficial quando da passagem da reserva remunerada, de igual teor, vou repetir, de igual teor com a Lei 12.158, de 28 de dezembro de 2009, aonde é garantido aos taifeiros da Aeronáutica QTA o acesso às graduações superiores até a graduação de suboficial. Inclusive, esse benefício, estendido além dos militares da ativa, para os militares inativos e pensionistas, também para os nossos irmãos do QSS, e peço também para os nossos irmãos do QSS, o realinhamento na carreira para suboficial master, é exemplo da Força Aérea Americana. Dessa maneira, senhor presidente, garantindo um tratamento justo, equânime e digno para todos os graduados da Aeronáutica. Atendendo a esse pedido, aí sim, vamos levantar voo cumprindo a justiça social azul, no espaço sideral. E por que não no céu de brigadeiro? Que Deus abençoe a Comissão de Direitos Humanos, que Deus abençoe ao senador Paulo Paim, que Deus abençoe a todos nós e que Deus abençoe a nossa Força Aérea Brasileira. Muito obrigado.